Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Hoje vamos falar de mais um quadrinho muito interessante que é Incognegro. Esse quadrinho aqui, lançado pela editora Veneta, e aonde tem Veneta, tem polêmica, né? Não é bem polêmica, né? É um quadrinho que mostra uma realidade lá dos Estados Unidos e que a gente vê aqui no Brasil também de uma outra forma, mas também é sobre racismo. Essa praga da humanidade que a gente não consegue eliminar, a gente precisa eliminar o racismo, mas não do jeito que algumas pessoas pensam, né? Não é com violência, não é com nada disso. A gente precisa eliminar com a educação, acabar com a ignorância, né? Porque o racismo ele vem da ignorância. O racismo é primo irmão da ignorância. Então a gente fala um pouquinho mais disso na resenha, né? Mas antes eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as novidades aqui do Pode Debater, do Pode Resenhar. Vamos para a resenha então de Incognegro. Vamos falar então de Incognegro, lançado aí pela editora Veneta, escrito por Matt Johnson e desenhado por Warren Pleece. Então essa história aqui é interessante porque aqui é um trecho de um dos quadrinhos. Eu vou até ler porque é bem interessante. Eu sou um Incognegro. Não uso máscara como Zorro ou uma capa como Sombra, mas também me disfarço. Minha camuflagem vem dos meus genes, resultado de uma tradição sulista sobre a qual ninguém gosta de falar. Escravidão, estupro e hipocrisia. Os negros americanos são miscigenados. Sou só um exemplo extremo disso, um lembrete que anda. Já que a América branca se recusa a encarar seu passado, ela também não consegue me enxergar direito. Na verdade, essa história surge de uma brincadeira que ele fazia junto com o irmão, porque ele é filho de negros, o Ortiz, mas como são miscigenados, ele nasceu branco e o irmão dele negro. E aí ele fazia essa brincadeira, que ele poderia ser um incognegro, ou seja, se misturar com os brancos, né? Mas aí ele descobriu que um jovem chamado Walter White, You're goddamn right, que era líder do National Association for the Advancement of Colored People, Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor, ele fazia isso, ele se infiltrava em grupos de brancos para denunciar racismo. E aí, em 2005 nasceram gêmeos dele, um de pele negra com cabelo afro preto e outro de pele mais clara, rosada e cabelos cacheados. Ou seja, por uma questão de vivência própria, ele pegou e fez essa história, baseada em fatos reais, tal, mas ele fez aí a ficção. E é uma história muito dura, cara, é uma história muito pesada, uma história pesada que tem aqui, com o Ku Klux Klan. Começa com o enforcamento de uma pessoa negra. Então eu vou pular algumas páginas aqui que são bem difíceis de ver. E ele tá lá misturado, ó, porque ele tem a pele clara, ele alisa o cabelo para aparecer. Só que aí ele é descoberto, ele é perseguido, ele consegue fugir. E aí ele vai conversar com um amigo dele, e ele faz isso, ele vai se mistura lá e ele faz reportagens com esse codinome Incognegro no jornal. Então, isso aqui não é história real, tá, gente? Só para lembrar, é uma história de ficção baseada em fatos reais, mas não é uma história real, tá? E aí ele quer largar, quer parar de ser o Incognegro, ele quer ser editor da revista e tudo mais. Mas aí o editor dele mostra um dossiê e ele tem que fazer mais uma vez o papel de Incognegro. Então ele vai para o sul dos Estados Unidos. Lembrando, para quem não conhece a história americana aí, o Sul e o Norte foram responsáveis pela Guerra da Secessão, que foi uma guerra entre o Sul dos Estados Unidos e o Norte, porque no Norte eles já tinham abolido a escravidão e o Sul não queria abolir. E aí eles fizeram essa guerra, e que foi sangrenta, que matou milhões de americanos, e resultou aí em todo um processo de segregação racial que só foi terminar na década de 60, no final da década de 60. Até lá ainda tinha divisão de racistas lá no sul dos Estados Unidos. Isso permanece até hoje, né? Tem feridas abertas até hoje. E aí ele vai, se disfarça e tal, e aí o cara é muito bom de conversa, né? Ele sabe contar umas histórias, ele sabe sair das ciladas.
Mas a história começa a ficar meio complicada. Porque quem está preso e vai ser assassinado dessa vez é o irmão dele de pele negra. E aí ele tem que livrar o irmão dele dessa roubada. E aí eu vou parar por aqui para vocês lerem a história também, irem atrás desse álbum, lerem essa história e ver esse tipo de absurdo que acontecia. Mas, como eu sempre digo, a história é feita de rupturas e permanências e a gente ainda não tem uma ruptura com o racismo. A gente teve ruptura com o nazismo, mesmo tendo células nazistas e tudo mais, mas são uma minoria muito pequena e toda vez que acontece alguma coisa relativa a isso, a comunidade vai contra, como aconteceu hoje aí para quem está nessa linha temporal. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2012, nós tivemos aí um famoso apresentador de podcast aqui no Brasil que perdeu o emprego por defender o nazismo. Ou seja, na hora acontece isso. Porém, o racismo, que esse mesmo apresentador já tinha defendido, ninguém falou quase nada. Só a comunidade negra mesmo ficou revoltada. Então, essa história é sobre isso, é sobre o racismo do passado, mas que ainda permanece no presente e que não pode ser esquecido. O próprio autor fala isso num pós-fácil aqui, quando ele fala que ele pensou que essas coisas tinham ficado no passado, mas em 2017, um protesto contra o United Right, que é um grupo de supremacista branca, foi um comício, aliás, de supremacistas brancos chamado United Right, onde uma contra-manifestante foi morta. Então, ou seja, 5 anos atrás a gente está... Quer dizer, 5 anos atrás, se a gente for ver, teve o caso recentemente de George Floyd. Então a gente não precisa ir muito longe nos Estados Unidos. E aqui no Brasil então nem se fala, é todo dia gente negra sendo morta. Todo dia. Aparecem alguns aí, como foi o caso do Moise, como foi o caso do militar da Marinha que matou o vizinho. Aparecem esses casos assim, são esporádicos, os que a mídia mostra, mas morte de jovem negro na periferia é todo dia, a todo momento. Segundo o último levantamento que eu vi da ONU, que foi feito alguns anos atrás, era a cada 23 minutos um jovem negro morria de forma violenta. Então esse extermínio ele está sendo feito há muito tempo e ele precisa parar. Então essas histórias aqui são chocantes, nos deixam tristes, mas elas têm que ser lembradas. Vamos falar um pouquinho aqui da arte, né? Que a arte do Warren Peace é fantástica, né? Um cara que tem um domínio da narrativa, um domínio das expressões, domínio da figura humana muito grande. E o roteiro do Matt Johnson é espetacular. É um roteiro que te deixa na tensão até o último momento, porque tem vários momentos de tensão aqui desses caras escondidos dele e do amigo que estão escondidos dentro da comunidade branca, com a Ku Klux Klan em volta deles aí. Então é uma história que tem uma tensão muito grande. E os cenários, as coisas de época que ele coloca são muito bem colocadas também. É uma história que vale muito a pena ser lida. Ela tinha sido lançada pela Vertigo nos Estados Unidos e ninguém nunca tinha lançado aqui. Depois ela voltou para os autores e está no selo da Karen Berger, lá na Dark Horse. E foi por aí que a Veneta lançou. E quem lança esse tipo de material aqui profundo, com reflexões, que quase ninguém tem coragem de lançar, é a Veneta, né? A Veneta hoje é um dos melhores catálogos para mim, junto com o Comic Zone. As editoras para mim que tem os melhores catálogos hoje é a Veneta e a Comic Zone, e a gente tem as outras lá que são Au Concur, né? Que é a Escória Comics, Pé de Cabra, Au Concur, e tem a Mino aí correndo por fora. Mas ainda assim, a Veneta para mim está no topo, assim, na minha opinião, né? Na minha hierarquia de editoras, a Veneta está no topo. O Rogério de Campos é um cara que tem ele tem essa visão, né? Essa é a curadoria que ele faz, né? São de HQs contestadoras que botam o dedo na ferida, e essa Incognegro não deixa isso de fora. Então é isso, hoje eu falei sobre Incognegro, da Veneta, escrita por Matt Johnson e desenhada por Warren Peace. Gostaria de agradecer a todos que viram esse vídeo. Gostaria de lembrar também que a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/poderdebater, onde você pode nos ajudar com valores entre R$ 2 e R$ 10.
E agradecer aos nossos apoiadores, as pessoas que mais veem resenhas na face da terra, porque resenha tem todo dia aqui. Queria agradecer a Alexia Bassi, Bárbara Jorge, Carlos Eduardo Salvador, Cláudio Gonçalves, Daniel Bendazoli. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima!